é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Senhor Jesus. Senhor Jesus, a palavra é imergir na palavra e obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Senhor, obedecer é melhor do que o sacrificar. Dê-nos, Senhor, esse coração de obediência. Dê-nos, Senhor, esse coração de obediência pela fé. Senhor, não obediência, Senhor, por mera palavra, mas obediência, Senhor, em ação, em reação e ação, Senhor. Senhor, nessa manhã nós te somos gratos por esse momento que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela grande família, Senhor, a qual nós estamos inseridos. Obrigado, Senhor, porque nós somos um corpo bem ajustado, Senhor, consolidado, unido, Senhor, em amor. Obrigado, Senhor, porque foi a tua morte que nos proporcionou isso. Foi o teu sacrifício, Senhor. Ó, Senhor, que um dia nos buscou, a tua misericórdia nos alcançou e a tua graça nos salvou. Senhor, hoje nós estamos inseridos nesse viver, o viver da igreja. Dê-nos, Senhor, um coração simples, Senhor, para continuarmos trilhando o caminho da bênção, para continuarmos trilhando o caminho, Senhor, ó Senhor Jesus, de fazer a tua vontade. Sabemos que o Senhor tem uma vontade e nós, como igreja, como teu corpo, Senhor, almejamos, Senhor, cumprir essa vontade, mas não confiando em nós mesmos, na nossa força natural, mas confiando na ação do teu Espírito, que em todos opera, ó Senhor, que em todos age, Senhor. Ó Senhor, por isso tenha liberdade no nosso meio. Senhor, fala conosco, traz-nos, Senhor, a necessidade que o Senhor tem para a igreja em Carlos Chagas. Senhor, queremos avançar, queremos, Senhor, cooperar e queremos, Senhor, trazer o Senhor de volta. Senhor, os dias são maus, Senhor, ó Senhor, nós estamos, Senhor Jesus, ó Senhor, contemplando, Senhor, a tua vinda. Nós estamos, Senhor, sentindo a tua presença. O Senhor está voltando. Senhor, nós queremos, Senhor, quando o Senhor voltar, que o Senhor nos ache fazendo assim. Ó Senhor, por isso nos dê um coração de servo, um coração, Senhor, de escravo, um coração, Senhor, de obediência à tua palavra, pois é nisso que o Senhor se agrada, Senhor. Fala conosco nessa manhã, ache em nós um coração aberto, ache em nós, Senhor, um ouvido de erudito, ache em nós, Senhor, um espírito sensível à tua palavra. Senhor, muito obrigado por essa manhã, te rendemos graças, louvor, adoração, Senhor, e o nosso coração é do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, graças a Deus pela unidade do corpo de Cristo. Muito bom saber que nós fazemos parte de um corpo. E nós fazemos parte de uma família. E este corpo é um só corpo que constitui todos os membros. Esse momento de você, que você abençoou aí o seu irmão, a sua irmã, né? Essa bênção da unidade, irmãos, ela foi prometida pelo Senhor. Mas nós estávamos afastados, né? Nós estávamos distantes pelos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Graça, é a graça do Senhor que nos proporciona momentos como este. Não receba a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus como um mero presentinho, com todo o perdão da palavra, como um mero presentinho, um agrado. Receba a graça de Deus como aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Toque nisso, irmãos, toque nesse sentimento. Você vai valorizar mais a vida da igreja. Você vai valorizar mais estar junto dos irmãos. Você vai valorizar mais ouvir a palavra.
porque tudo isso é a graça nos proporcionando. Então, por favor, irmãos, receba essa graça de Deus não como um presentinho, mas receba, Senhor, é disso que eu preciso. E a tua graça me é o suficiente, nada mais, Senhor, eu preciso. A tua graça me basta. Não é isso? Fale isso para o Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Nada mais te falta quando você tem essa visão. Nada mais te falta. Porque você recebe essa graça e você valoriza essa graça. Por favor, irmãos, vamos pagar um preço. Vamos pagar um preço para viver essa realidade. Vamos pagar um preço para viver o que Deus tem para nós. O que Deus tem para que nós vivamos como igreja, como corpo e como família. Tudo na vida tem um preço, irmãos. Mas Deus não quer de mim, de você, sacrifício e holocausto. O que era sacrifício e holocausto no Antigo Testamento, né, Flávio? Você oferecia ali um animal, aquele animal ele era imolado, aquele animal ele era ali preparado, aquele animal era queimado. Prontos? Mas Deus ele não quer de nós sacrifício. Pode me mandar? Posso? Deus quer de nós obediência. Pode me mandar? Obediência a que, Vânia? A sua palavra. Ei, pode me mandar? Ontem nós estivemos lá em Belo Horizonte, Flávio e participamos de uma reunião de aperfeiçoamento de presbíteros e apoiadores lá no local da Casa 1 da igreja em Belo Horizonte. Foi uma reunião muito proveitosa, né? Foi graças ao Senhor. Os irmãos apresentaram os 3 cooperadores que foram inseridos à nossa região, região 6. Antes era 8 cooperadores, agora são 11. Só que também aumentou a região, aumentou as cidades, aumentou as igrejas, aumentaram os irmãos. Quase aí 1000 cidades serão cuidadas pela região 6, incluindo Minas e Espírito Santo. E dentre eles estava a presença do nosso saudoso irmão Miguel Mar. Então, graças ao Senhor por essa cobertura espiritual que o Senhor tem nos dado. E foi uma reunião muito proveitosa, tivemos reunião de 9h30 a 12h30, né? Depois de 2 horas às 18, 14 às 18. Só tomamos uma água e voltamos para trás. Foi uma palavra para a liderança, porém, tocou num assunto, e eu penso em comunhão com os irmãos, o nosso sentimento é que esse assunto deve ser trazido para a igreja. Porque é algo que não somos nós que iremos praticar, mas a igreja como corpo de Cristo. Nós lemos aqui 1 Samuel capítulo 15, né? O irmão pediu para que lêssemos versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios? Presta atenção nisso aqui. Tem porventura o Senhor tanto prazer? Não é que o Senhor não tenha prazer ou não tinha em holocausto e sacrifício. Ele tinha prazer. Mas Samuel aqui traz uma palavra a mais. Ele traz tanto. Tanto. Tem o Senhor tanto prazer. Não é só prazer, porque prazer ele já tinha com holocausto e sacrifício. Mas aqui Samuel acrescenta uma palavra que faz toda a diferença. Tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Então, irmãos, já para adiantando para os irmãos, a obediência traz tanto prazer ao coração de Deus. Deus tem um tanto de prazer no seu coração, quando eu e você, ao ouvirmos a palavra, obedecemos a palavra. Samuel estava falando isso aqui para quem? Saul. Para você entender melhor, vai no versículo 2, de 1 Samuel 15, fala assim, diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Amaleque.
Mas aqui, quem iria ser tratado não era a pessoa de Amaleque, eram os amalequitas, era o povo de Amaleque. E Deus falou: olha, eu vou castigar esse povo, Saul, e você é o responsável por obedecer a minha palavra. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag. Pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruiu. A palavra de Deus foi bem clara, quando Deus, por meio de Samuel, dirigiu-se a Saul. Saul, destrua tudo, todos. Mas Saul foi e poupou Agag. Não quis destruir Agag. Não quis que Agag fosse destruído. Irmãos, hoje esse Agag representa o nosso velho homem. E quantas vezes nós não poupamos ele? Quantas vezes nós não temos pena e não o levamos para a cruz, que é o lugar dele? O nosso velho homem, o nosso primeiro Adão, não é isso? A nossa vida da alma. Então, aqui aconteceu algo muito sério. Lembra-se que Saul, ele era rei de Israel. Ele não era qualquer pessoa. Ele era rei. Não é isso? E a palavra foi destinada a ele. Então, era ele o responsável por colocar essa palavra em prática, ou seja, obedecê-la. Porém, aqui nós vemos no versículo 9 que Saul poupou Agag. Teve pena. Mas Deus falou: não, é para você destruir. Essa atitude de desobediência custou a Saul o reino. Custou a Saul o trono. Temos mais exemplos na Bíblia, não vamos entrar por causa do tempo, mas você vai ver que grandes homens perderam a bênção que estava destinada a eles. Por quê, Dulce? Desobediência. Quando Deus encontra Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, você vai encontrar lá no deserto uma rocha. Lembra dessa história? Você vai encontrar uma rocha. Moisés, eu vou te falar bem devagar, para você não confundir as palavras. Moisés, você vai chegar, o povo vai estar totalmente desenfreado, querendo água, o povo vai estar com sede, o povo vai estar murmurando e reclamando, mas você não pode se deixar ser levado pela murmuração do povo. Você não pode deixar ser abalado pela reclamação do povo. Não perca a sua fé mediante uma reclamação que está do seu lado. Não perca a sua fé diante de uma situação negativa que está do seu lado. Então Deus fala para Moisés: Moisés, você vai falar a rocha e a rocha dará água. Que maravilha, falar a rocha. Mas Coríntios nos fala que aquela rocha era Cristo, que é a rocha que os seguia. Moisés chega na rocha, Marilene. Já havia recebido de Deus o comando. E o povo no ouvido de Moisés. Pensa, irmãos, vamos dar um desconto para o coitado do Moisés. Moisés, ele sofreu na mão do povo, viu? Cerca de 2 milhões de pessoas murmurando no seu ouvido ali. Cerca de 2 milhões foi o que saiu do Egito. Pensa numa situação como essa, irmãos. Então Moisés, por causa de um desequilíbrio, ele se irou. E ele, por 3 vezes, com seu cajado, ele bateu na rocha.
feriu a rocha. A rocha deu água. Mas não era daquela forma que Deus havia pedido. Então, irmãos, nós que servimos a Deus, nós precisamos checar na nossa situação. Não é porque está dando água que está sendo feito de acordo com o que Deus disse. Porque Deus disse para ele falar que a rocha daria água, certo? Ele bateu, ele feriu e a rocha também deu água. Então, ou seja, não é porque há resultado que quer dizer que aquele serviço meu tenha sido feito de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus fala: Moisés, fica quieto, espera aí que a sua hora vai chegar. Irmãos, no limiar da terra, da boa terra de Canaã, já podia ser visto com os olhos. A terra que manava leite e mel. Deus chama Moisés no monte. Moisés sobe. Moisés sobe e Deus mostra: está vendo a terra, Moisés? Olha que maravilha de terra. Era prometida para você também. Mas por causa de uma desobediência, por causa que você não me honrou diante do povo, falando a rocha, você me desobedeceu, Moisés, você vai ficar aqui. Aqui será o fim da sua jornada. Perdeu a boa terra. Perdeu o reino. Irmãos, e nós hoje precisamos ter muito cuidado. Será que o que eu estou fazendo em obediência? Precisamos estar muito sensíveis a isso, irmão. Então aqui, se você vê, aí o versículo 10 fala: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver, versículo 11, 1 Samuel 15, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Horas. Não executou as minhas palavras. Mas se você olhar no versículo 9, no finalzinho do versículo 9 fala: e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Destruiu ou não destruiu? Mas não era do jeito que Deus queria. Deus falou: Saul, você vai destruir todo o povo. Mas aqui, irmãos, porque aqui fala: não executou as minhas palavras. O fato de Samuel ter deixado Agag vivo, anulou todo o restante do trabalho. Para Deus, você não fez nada. Entendeu? Você não fez nada. Não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Aí lemos no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Aqui Samuel chegou para dar um recado a Saul: Saul, a partir de hoje, sinto em te dizer, você perdeu o trono, você não será mais rei em Israel. Porque você não obedeceu a palavra de Deus. Aí no versículo 23 fala, o versículo 22 ainda: porque o Senhor tem tanto prazer em holocausto, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta, né? Eis que, aí ele responde, ele faz a pergunta e responde: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Atender e obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que existe. O versículo 23 fala: porque a rebelião ou rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. O que Saul fez? Rejeitou a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É muito sério. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Qual que foi o primeiro pedido de Deus ao homem? O primeiro. Eu vou te pedir uma coisa. Qual que foi o primeiro pedido? Gênesis. Qual que foi o primeiro pedido de Deus ao homem? Abre Gênesis 2. É o primeiro mandamento, é o primeiro pedido. Eu estou te pedindo, estou te ordenando. Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, leia para mim o versículo 16. Dois 16, leia para mim. Certamente. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. É o primeiro pedido de Deus, dirigido ao homem que ele havia acabado de criar. Esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se o homem obedece, ganharia vida, mas a desobediência trouxe maldição, trouxe morte. Irmãos, a obediência traz bênção, a desobediência, maldição. Senhor Jesus, mas é muito sério isso, né? É claro que é sério. Irmãos, a obediência é uma característica de um servo fiel e prudente. É a obediência, irmãos. E como que eu posso ser obediente ao Senhor? A palavra tem sido falada a nós. Como que eu vou obedecer? Irmãos, pondo em prática a palavra. Isso é uma obediência que o Senhor requer de nós. Então, irmãos, Deuteronômio, eu não vou ler Deuteronômio 30, né? Os céus e a terra tomo hoje contra ti, por testemunha contra ti. Vamos ler rapidinho aqui comigo. Deuteronômio 30. Versículo 19. Deuteronômio 30, 19. 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha, aqui ele fala, né, que por prometeu dar esta terra sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus fala: você tem um caminho da obediência e da desobediência. Você tem o caminho da bênção e você tem o caminho da maldição. Você tem o caminho da morte, e você tem da vida e você tem o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Deus ainda dá uma dica. Ele não só fala, mas Ele indica, Ele dá a direção para que você entre por esse caminho. E hoje a direção é a palavra profética. Deus fala: olha, tem o caminho da bênção. Ah, que bom, bênção é muito bom. Mas Deus falou: escolhe o caminho da bênção, da vida. Ah, mas como? Eu te dou a minha palavra para te direcionar a esse caminho. Irmãos, isso é maravilhoso. É muito sério, irmãos. Obediência. Obediência ao Senhor, obediência ao profeta que o Senhor colocou à nossa frente, obediência a pai e mãe. Qual que é o mandamento, o único mandamento acompanhado de promessa, Flávio? O mandamento acompanhado de promessa? Honrar, para que te prolongue nesta terra. Honrar pai e mãe. Eu vou dar um recado para os jovens que estão nos ouvindo.
para que você esteja bem antenado a essa palavra, não tape os ouvidos. Cuidado da maneira como você trata seu pai e sua mãe. E também os irmãos que também têm pai e mãe, tá? Mas principalmente os jovens que na fase de uma rebeldia, de uma transição, adolescência, pré-adolescência, juventude, tem muito esses hormônios aí que atrapalham, aguçados, e isso acaba atrapalhando o relacionamento. Honra independente do que é e como é seu pai e sua mãe. É o mandamento com promessa. Você quer viver? Honra. Você quer viver, quer ser abençoado? Honre teu pai e tua mãe. É dar peso, honra é peso, né, Flávio? Honra é dar peso. Então, irmãos, que caminho você quer escolher? Você quer escolher o caminho da bênção? Que caminho nós vamos escolher, da obediência ou da desobediência? Irmãos, é muito triste isso. É muito triste. Nós vamos escolher o caminho da bênção, da obediência. Salmos, abra comigo rapidinho, Salmos. Salmos Salmo 32, Salmos 32. Salmo 32, versículo 7. Salmo 32, 7 ao versículo 11. Salmo 32, 7 ao 11 fala: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha o que é Deus. Isso não é maravilhoso? Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação. Isso é maravilhoso, não é isso? E me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus falando. Eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está falando, eu vou te dar um conselho. Escolhe, pois, a vida, Felipe. Escolhe, pois, a vida, Luiz Felipe. Escolhe, pois, a vida, Aninha. Escolhe a vida, Tainá. Escolhe a vida, Iago. Fala para o irmão que está do seu lado, escolhe a vida. Do outro lado, o irmão do outro lado agora, escolhe a vida. Olha o versículo 9, Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Isso é muito sério. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Por mais que tenha o freio, de outra sorte, não te obedece. Oh, Senhor, quem lidar com o animal sabe, né? Quem é que mexe com o animal sabe. Aí Deus fala, olha, aí é um comparativo aqui muito forte. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. O que Deus está trazendo para nós essa manhã? Entendimento. Aí agora, se você ir de acordo com esse entendimento, você será abençoado. Caso contrário, não. Aí eu falo que os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Versículo 11. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Você quer sofrimento? Ninguém quer. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Curtir. A palavra curtir. Muitos estão curtindo o sofrimento, achando que estão curtindo coisa boa. O mundo lá fora está cheio de pessoas curtindo. Tá ou não está? Está curtindo. Irmãos, hoje no final dos tempos, antecedendo a volta do Senhor, tem muitas pessoas curtindo a sua vida, não sabendo que está curtindo o quê? Está curtindo sofrimento, né? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, a obediência te traz bênção. A desobediência, maldição. Irmãos, ninguém aqui quer perder o reino. Ninguém aqui quer perder, irmãos, a promessa dada à igreja. Então vamos obedecer a palavra de Deus, sim ou não?
Vamos obedecer, irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos ser simples, obedientes, não entendendo, ninguém, irmãos, aqui entende às vezes as coisas de Deus, porque as coisas de Deus no homem natural parecem loucura, desfrutamos isso no GFCM quinta-feira. As coisas de Deus aos olhos humanos parecem loucura, mas o Espírito as consegue discernir de uma forma muito adequada. Abra comigo Atos. Atos capítulo 7. Atos 7. Atos 7, versículo 37 a 39. Atos 7, 37 a 39. Atos 7, 37 a 39. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Estava referindo-se a quem, Vaninha? Cristo. Este profeta que fala foi Moisés, quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Esse profeta era Jesus. Tá? É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas, palavras vivas. O que Deus tem falado com a igreja? Palavras vivas. Oh, agora você tem obedecido essas palavras? Como você tem recebido essas palavras? Quando você ouve, quando você lê um alimento diário, quando você ouve uma mensagem, como você recebe? Como você recebe? Não é isso? Versículo 39 fala: a quem, aí já está falando dos pais, a quem nossos pais não quiseram. Então presta atenção aqui, rapidinho. A obediência é uma questão de escolha. Não quiseram, pronto. Se quer obedecer, obedece. Se não quer, não obedece, ponto. Mas qual que foi o resultado? Não quiseram obedecer, antes o repeliram. Repeliu a palavra, repeliu a palavra. E no seu coração, o povo voltou fisicamente para o Egito, mas o coração deles retornou para lá rapidinho. Quando eles falaram: oh, que saudade das terras do Egito, que saudade do Egito. Irmãos, o coração estava indo em direção à promessa de Deus, que era boa terra de Canaã. Mas quando eles abriram, falaram: que saudade do... O coração voltou correndo para o Egito e estava lá preso no Egito. Irmãos, isso é muito sério. E aqui fala que o fato de não obedecer, não quiseram obedecer, trouxe a esses filhos de Israel tal consequência. Então, irmãos, se eu obedeço, eu vou ser guardado pelo Senhor e a sua palavra. Se eu desobedeço, meu coração vai estar longe dele. Por mais que fisicamente eu esteja na presença dele. Fisicamente eu estou nessa reunião. Fisicamente eu estou. Mas o meu coração, que é a primeira coisa, precisa também estar alinhado ao Senhor. Romanos. E a obediência, irmãos, não é só falar: tá bom, Senhor, a partir de hoje eu vou obedecer. A obediência ela é diferente. Essa obediência que Deus está falando aqui. Essa obediência é uma obediência pela fé. Aleluia. Fala com o irmão que está do seu lado: a obediência é pela fé. Romanos 1, 4 e 5. Romanos capítulo 1, versículo 4 e 5. Romanos 1, 4 e 5. Melhor, 3, 4 e 5. Romanos 1, 3, 4 e 5. Com respeito, Romanos 1, 3, 4 e 5. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por entre os gentios, obediência por fé. Não é obedecer por obedecer, é obediência por fé. Aí há uma diferença. O que é obediência por fé? Obediência por fé é quando você obedece a palavra de uma forma alegre, é espontânea, é algo vivo. É pela fé.
É algo vivo, é algo orgânico, é algo que é motivado pelo amor. Agora, a obediência não por fé é aquela obediência feita com aquela cara fechada. Irmãos, a graça, que se nós aprendemos, o irmão falou isso ontem, postei no grupo da igreja, essa frase. A graça, ela nos permite servir no descanso. Mas quando não há graça, tudo se torna um peso e tudo se torna insuportável. Irmãos, obedecer é por fé, Vaninha. Obedecer é por fé aqui, a palavra. Ao Senhor, eu ouço essa palavra, mas eu sei que essa palavra é a palavra vinda do trono de Deus. Essa palavra é a palavra que saiu da boca de Deus, então eu obedeço de forma alegre e espontânea. Isso é por fé. Romanos 15, 17 e 18, Romanos 15, 17 e 18 fala, 17 e 18, Romanos 15, 17 e 18, tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo, Jesus, nas coisas concernentes a Deus, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Aí que está o ponto. Obedecer é quando o Senhor fala a palavra, dá a palavra, vamos sair para pregar o evangelho? Vamos. Obedeceu por palavra. Mas tem um outro item aqui importante, e por obras. Obediência por palavra é quando você fala sim, amém, e por obras é quando você obedece a palavra. Como você tem obedecido? Como eu tenho obedecido? Eu preciso checar a minha vida. É somente por palavra? Sim, Senhor, eu te obedeço. Mas cadê as obras? Cadê o agir? Cadê o praticar a palavra? Irmãos, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Irmãos, obedeça. Não entenda. Porque nós temos um erro muito grande. O homem natural. Quando vem a palavra, primeiro eu quero filtrar na minha mente. Eu quero compreender como funciona. Certo? Deixa eu ver como... Deus fala, vamos sair para a rua, eu posso orar por você. Eu já vou adiantar para os irmãos, diante dessa palavra que nós estamos vendo e ouvindo, nas nossas saídas de 15 em 15 dias, tem sido uma saída muito mecânica. Muito natural, não é isso, irmãos? Tem sido algo como que não está fluindo, irmãos, não está fluindo. Aí Deus fala ao coração e fala, precisa mover mais. Nós vamos ter comunhão aqui, já conversamos sobre isso, e talvez nós iremos diminuir a saída para uma vez a cada mês. Para que você, que às vezes trabalha, tem um compromisso, consiga programar uma vez por mês a prática da palavra. Senhor, eu quero obedecer a direção da trombeta. Eu quero obedecer, Senhor, o que o Senhor tem falado. Irmãos, uma vez por mês é difícil. Irmãos, por mais tarefa que você tem na sua casa, que você está ensoberbada de tarefa no seu lar. É um exemplo. Mas um dia por mês dá? Então fala amém. Amém. Aí, o Senhor já ouviu. Não volta atrás. Vou perguntar um por um aqui. Amém ou não amém, irmãos? Já pensou esse tanto de irmãos saindo às ruas? Que impacto que vai trazer nessa cidade? Já pensou, irmãos? Equipe de 3, 4 irmãos? Que impacto que vai trazer no império das trevas? Olha para o tanto de irmãos, que bênção, vocês são bênçãos. Mas eu não sei orar. Não precisa, fica do lado. Ora em espírito, sustentando quem está orando. Mas eu já me perdoa, sou muito tímido, eu vou entrar dentro da gaveta e vou esconder aqui. Eu não consigo orar, não precisa.
Mas você sabe orar em espírito interior, sem falar? Você ora interiormente? Precisa orar com a mente e com o espírito. Aí você, o irmão está orando, abordou uma pessoa, posso falar para você? Pode. Enquanto o irmão está orando, você está orando por ele e pela pessoa. Sustentando em oração. Irmãos, dá ou não dá para sairmos em peso para a pregação do evangelho? Mandar fazer os coletes, nós vamos fazer isso, mandar fazer os coletes, posso orar por você? Causar um impacto no império de Satanás nessa cidade. Causar um impacto, irmãos, no império das trevas. Que maravilha! Você vai ver, irmãos, que você vai ser salvo. Você vai ver que você vai ser curado, literalmente curado e curado, irmãos. Você vai ver que você vai ser liberto. Nessa próxima conferência, vai vir um hino que os irmãos já estão compondo, que tem como título, A Cura é a Rua. A cura sua está na rua, quando você sai para orar para uma pessoa. Então você quer ser abençoado? Obedeça a palavra, não entenda. Agora deixa eu pensar que uma vez por mês. Aí você vai contar. Aí o Senhor lembra dos evangelhos, né? Chamou um, não, eu não posso ir, eu tenho que olhar meu campo. Chamou outro, não, eu casei, eu não posso ir. Rogo-me que me julgue por excusado, porque me perdoe, perdoe-me, Senhor. Outro, não, eu não posso. Irmãos, uma vez por mês, irmãos, você vai estar obedecendo a palavra. É isso que traz a bênção, irmãos. E nós queremos fazer que a igreja Carlos Chagas, que já somos abençoados, sejamos mais abençoados. Você quer obedecer, irmão? Você quer obedecer? Você quer ser abençoado? Obedeça, abra comigo rapidinho aqui. Abra comigo 2 Reis, rapidinho comigo. 2 Reis. Senhor Jesus, você vai ver que a obediência cura. 2 Reis, a obediência traz a cura, né? 2 Reis. 5, 2 Reis 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, rapidinho comigo. Naamã. Quem conhece a história de Naamã, levanta a mão. Naamã, tem algo importante aqui, tem pérolas aqui, viu, Vaninha? Tem coisas preciosas aqui que a gente precisa ver. Tem coisas preciosas aqui. Naamã já vai começar a trazer o gabarito do homem. Já vai começar a trazer o currículo, comandante do exército do rei, peraí, já não é qualquer pessoa, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, até aí, quem era Naamã? Comandante do exército do rei, grande homem e muito conceito, era um Jó da vida. Aí você vai entender agora o motivo dos 7 mergulhos. Diante do seu rei, né? Aí Naamã se tornou leproso. A lepra ela era contagiosa. Tá? A lepra, uma pessoa leprosa, ela não podia aproximar da outra que ela transmitia. A lepra era contagiosa. O homem era um conceito danado, o homem não podia ficar leproso, um homem desse? Não. Aí sabemos muito bem da história aqui, aí saíram as tropas da Síria, versículo 2, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Há um profeta. Toda obra, em toda era, em todas as eras, irmãos, há um profeta. Deus usa o profeta, mas não somente o profeta, Deus usa todos nós. De acordo com sua necessidade, você vai ver isso. Então havia o profeta. Há ou não há um profeta hoje? Há um profeta. Não é isso? Diante do profeta que está em Samaria, esse profeta era quem? Quem sabe quem era esse profeta? Eliseu. Tá? Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Assim, o Senhor que era o rei. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai. Anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, Naamã, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo
Em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Era o rei de Israel, não era o profeta. Mandou para o rei. A menina falou profeta, não falou rei. Entenda, viu? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, aí chegou no profeta. Eliseu ouviu o caso. Homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Hoje, irmãos, há um profeta diante da obra de Deus. Há um profeta. Veio, pois, Naamã, olha só, presta atenção nisso aqui. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aí Deus queria, aí Naamã, eu quero ter contato com o profeta vai me curar. Aí Deus foi mostrar para ele que não é, irmãos, Deus, ele tem aqueles que ele usa. Olha como ele mostrou para ele. Ele parou na porta da casa de quem? De Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Aí que está o segredo. Ah, o profeta, mas Deus não está falando para você, para a pessoa que está na rua, ir diante do profeta. Eu vou agora lá no profeta para eu ser curado. Eu vou lá em São Paulo, para que ele me cure. Deus não está falando, não é isso aí que eu estou falando, mostrando para vocês. Eu vou enviar um mensageiro a você. E quem é o mensageiro? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado que você vai ver um mensageiro de Deus. Você está com vergonha de olhar, porque você está com vergonha, eu estou com medo de sair para a rua para orar. Irmãos, é brincadeira e tudo, mas você é um mensageiro. Viu, Iago? Você é um mensageiro, irmão. Está aí lá a mensageira. Deus não quer que o profeta venha aqui, Carlos Chagas, irmãos, trazer cura. Deus falou, eu vou mandar os meus mensageiros. Aí olha o que aconteceu. Enviou um mensageiro dizendo, vai, quem disse? O mensageiro. Constituído com a palavra do profeta. Aí a bênção chega, Bia. O mensageiro vai, lava-te 7 vezes no Jordão. A última vez que você leu lavar 7 vezes, ou fazer as coisas 7 vezes, era o povo liderado por Josué diante dos muros de Jericó. Rodeia o muro, a cidade, uma vez, 2 vezes, ninguém fala nada, ninguém grita. Todo mundo bico calado, a arca está indo, todo mundo. No 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes, e os sacerdotes tocam a trombeta, o muro cai. Irmãos, para que Deus precisa desse negócio de 7? Revirar 7, andar 7. Irmãos, não é esse o ponto. Deus quer ver a obediência. Porque às vezes você roda uma vez, você gira o muro da cidade. Agora você vai entender que cidade é essa. Jericó. Você rodou o muro uma vez. Ah, não, uma vez só eu saí para orar para as pessoas, está em bom tamanho. Deus falou, não é uma, é 7. E eu vou aumentar, é 70 vezes 7 no dia. Irmãos, é obediência, eu quero ver obediência. Porque Deus, se quisesse fazer o muro cair, cairia. E Deus, se quisesse curar Naamã, que com a palavra ele curaria. Mas o que ele falou? Vai, lava-te 7 vezes nu, e tem que ser no Jordão, viu? Não é em outro rio, em qualquer outro rio. Aí Naamã questiona. E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Limpo de quê? Da lepra, mas não é só a lepra exterior. A lepra exterior, irmãos, provavelmente no primeiro banho ele seria limpo. Mas há uma lepra interior que gastou 6 águas para tirar ela. Lembra de Êxodo capítulo 4, versículo 6? Quem lembra? Êxodo 4, 6. Quando Deus fala com Moisés, Moisés, pega a sua mão, limpinha a sua mão, certo? Coloca no peito. Peito representa o interior, coração, dentro. Tira a mão. Leprosa. Então a lepra de Moisés estava onde? Dentro. Então, ou seja, qual que era a lepra de Naamã? O orgulho, talvez. Era um comandante,
era um grande homem e era de muito conceito. E Deus falou, a exterior é mole para nós. A exterior aqui, ó, é uma água. Mas tem uma lepra dentro de você, Naamã, que é preciso 6 águas. Aí você precisa mergulhar 7. Naamã, porém, muito se indignou. Olha aqui. Irmãos, quando você ouve uma palavra de direção, qual que é a sua reação? Você muito se indigna? Ah, não, estou muito indignado com esses irmãos. Ah, está mudando agora os grupos de FCM. E agora, aí já começou, vai sair agora, me chamou para sair, para orar para as pessoas, eu não consigo. Não é para orar, irmãos, fica do lado. O fato de você já estar ali, você vai pegar a bênção, viu? Você tem que crer nisso. Você vai pegar a bênção passa para você. Você estará obedecendo. Tá bom, aí Naamã se indignou muito, foi dizendo. Esse se foi dizendo, irmãos, é estrada fora. Naamã foi andando a estrada fora e dizendo e reclamando. Murmurando. O que ele estava dizendo? Pensava que ele sairia a ter comigo, ele que? O profeta. Oh, Bia, eu quero ter comigo com o profeta. Está entendendo o recado? Eu quero ter comigo com o profeta. Mas eu estou muito indignado que ele não me atendeu. Ele não me atendeu. Pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, que era ele. Fácil. Mas o Eliseu não quis fazer isso comigo. Que indignação que eu estou. Me enviou um mensageiro. Quem que era o mensageiro? Quem que é o mensageiro? Quem que é a mensageira, Marilene? Você. Olha o que Deus envia. Marilene, envia a mim, envia você. Irmãos, mas há poder nesse envio. Há poder nesse enviar. Porque a palavra já foi dada. Então, quando nós acompanhamos a palavra, ali há poder. Aí ele falou assim, não são, olha o versículo 12, não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. E tem que ser ainda no Jordão, em Damasco, águas melhores. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito mesmo? Será que tem? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? Olha quanto questionamento, irmãos. Você é assim? Eu sou assim? Nós somos assim. Porque o princípio da cura é você reconhecer que está doente precisa ser curado. Se você acha que está são, você não precisa de cura. E o Senhor, o médico não veio para os sãos, e sim para os doentes. Aleluia, ele veio para mim, né? Então, e voltou-se e foi com indignação. Pensa na mar, leproso e com indignação. Irmãos, que peso que esse homem carregava. Cadê? Então, versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, presta atenção. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil. Irmãos, agora seja sincero. É difícil o que Deus tem nos pedido? É difícil? É fácil, irmãos. Irmão, não é difícil. É fácil, sim, pelo Espírito, né? Porque é uma dificuldade, sim, orar pelas pessoas. Mas é difícil? É coisa de outro mundo? É. Porque é coisa do mundo espiritual, celestial. Você falou que não era, né? É do outro mundo, sim. Irmãos, mas é coisa que quando você depende do Senhor, flui como um rio da água da vida. Acaso não a faria se fosse coisa difícil? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem. A obediência era mediante a palavra. E o que aconteceu com Naamã? Cheio de questionamento, experimentou a maior cura da sua vida.
Irmãos, quando você sai para orar por uma pessoa, você experimenta a maior cura da sua vida. Mas você precisa ter isso como fé. É pela fé, não é nada pelo conceito humano. Você experimenta a libertação, você experimenta a salvação. E eu te digo, muitas vezes mais curados são os que oram do que os que recebem oração. Os milagres acontecem. É o que aconteceu? Consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Não só por fora, irmãos, mas também por dentro. Amém? Então vamos obedecer ou não a palavra de Deus? Depois da conferência internacional, nós vamos estabelecer uma saída de peso da igreja em Carlos Chagas. Saída de peso. Saída de peso. Todos os irmãos que tiverem condição, irmãos, mas por favor, não meça esforços. Nós vamos estabelecer a data, não é isso, irmãos? Os irmãos estão aqui, nós vamos estabelecer a data, para que, irmãos, antes de sair, nós vamos imergir na palavra. Antes de sair, nós vamos nos constituir. Antes de sair, nós vamos, irmãos, usar a autoridade dada por Deus à igreja. E vamos sair com autoridade. Você precisa crer que se você for enviado por Deus, onde você pôr o pé, ali está chegando uma autoridade de Deus. É uma autoridade, Dulce. É um dispenseiro da graça de Deus, da multiforme graça. É pouca coisa, Vaninha? Não. Para terminar, nós vamos abrir Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 38. Marcos 1, 38. E depois nós vamos ver um vídeo aqui, viu? Aí depois nós vamos por compartilhar. Marcos 1, versículo 38. Jesus, porém, lhes, plural, irmãos, está falando para quem? Para você sozinho? Não, é para o corpo, que é coletivo, é um corpo coletivo, plural. Jesus, porém, lhes disse, vamos. Aí Jesus falou, eu vou, não. O que ele falou, Vaninha? Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Então, quem vai? Nós. E quem prega? O Senhor, porque a palavra é dele. Você está entendendo, irmãos? Nós vamos, mas a palavra é de Deus. Para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Vamos para que eu pregue. Então, quando nós saímos, coletivo, um corpo, mas quem que está pregando a palavra, Aline? O Senhor. A palavra que sai da sua boca, irmãos, é a palavra de Deus. Vamos assistir um vídeo aqui para você ver. Você às vezes, eu e você às vezes, nós duvidamos do poder do posso orar por você. Do poder de uma oração feita a uma pessoa, irmãos. Depois desse vídeo, nós vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? Então, toque nesse testemunho com uma mensagem muito forte desse vídeo. Porque às vezes você não acredita, orar uma oração vai fazer alguma coisa na vida de uma pessoa. Irmãos, se você for com fé, vai. Assista aí, por favor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu estava sentada ali agora, e aí está acontecendo muita coisa na minha vida, tudo junto, tudo dando errado, vida financeira, sentimental, tudo tá dando errado. E aí eu vim fazer um trabalho, vim fazer umas fotos, esqueci o documento, não consegui fazer as fotos, perdi um cachê bom. E aí perdi a chave do meu carro dentro do Uber que eu vim, perdi a chave da minha casa. Eu tô recém-separada, eu sempre fui da igreja, sempre lutei, sempre evangelizei. E agora eu tô afastada e eu tô passando por tudo isso, mas por misericórdia de Deus, eu tava sentada ali naquele muretinho que tem ali no matinho. E eu nunca tive pensamento suicida na minha vida, nunca. Eu sou conhecedora da verdade. Mas na hora que eu vi os carros vindo, eu pensava assim,
dia vi um carro bater aqui e acabar com o meu sofrimento. Aí eu vi que aquilo não era uma coisa de Deus, não era Deus que estava permitindo aquele pensamento, não vinha de Deus. E mesmo com a minha fraqueza, eu debrucei na grade e eu baixei a cabeça e falei: Senhor, não me deixe ter pensamento assim, me socorre mais uma vez, fala comigo de alguma forma. Aí eu atravessei a rua aqui, a Avenida Paulista, para aquela trincheira da Silva. Aí voltei, fui comprar um cigarro para me acalmar. Aí quando eu tava vindo aqui procurando alguém pra acender ele, eu tava de costas, ele não viu que eu tava chorando, ele me chamou: moça, posso falar com você? Deus usou ele através da vida dele. Deus usou ele e mostrou o amor dele comigo. Eu tinha acabado de pedir pra ele mostrar o cuidado dele, porque tem hora que dá a impressão que ele desiste da gente, mas ele não desiste nunca. Amém. Ele não desistiu de você. Pode ter certeza, viu? O Senhor te ama. Amém? Ele vai cuidar de você. Amém. Bom? Eu creio. Bom samaritano, ele vai te levar para a hospedaria. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.